Política mundial na pandemia diante do olhar sociocrítico de filósofos do liberalismo, trazendo hoje os tópicos greve dos caminhoneiros, leite condensado, eleições do Senado, invasão do Congresso e o plus de coronavírus. Então, gente, a gente vai começar falando sobre a greve dos caminhoneiros, né? Nesses últimos dias, eclodiu outra greve, né? Porque a gente já teve uma primeira. Quem não se lembra, né? Nesses anos passados, todo mundo numa fila gigante no posto de gasolina para tentar abastecer seu automóvel. Amor, estava com altas expectativas aqui para essa greve. Inclusive, enchemos o tanque do carro de gasolina. E porque a gente estava esperando assim, fosse no mesmo pique daquela 2018. Era no Zap, era a fila aqui dando a volta no quarteirão, que eu moro na rua do posto, então tinha certos privilégios, né? Então, era faltando comida no supermercado. Então, aquela pegada ali, apocalipse. E essa daí foi muito fraca. Não fizemos fila no supermercado, nem no posto de gasolina, porque os caminhoneiros não conseguiram fazer uma greve direito. Então, no final, não teve droga nenhuma de greve, só teve a propaganda. E, para mim, a melhor parte da greve de 2018 foi que, quando ela caiu no Zap, começou logo as piadinhas, né? A foto, assim, do bombado, perguntando: e aí, você ajudaria esse caminhoneiro na greve? Então, eu estava na mesma expectativa para essa daí e não fez metade do trabalho de 2018. Enfim, greve muito fraca. Parece que ela até foi dispersada antes de conseguir uma coisa, por causa que o governo estava mexendo algo. E os caras só desistiram de continuar com a greve, foram continuar com a vida deles. Sim, e não só foi a greve dos caminhoneiros, né? No mesmo dia teve a greve dos caminhoneiros, teve a greve do pessoal que faz Uber e do pessoal que entrega comida pro iFood, Uber Eats, essas coisas. Então, por um dia, quem pede comida de casa ficou sem ter o que fazer. O único jeito era ir no supermercado e esperar que tivesse comida lá. Que tipo, porque quando tem uma greve nunca para todo mundo, só que dessa vez aí não parou ninguém, não parou ninguém mesmo. Tipo, no Nordeste não aconteceu droga nenhuma. Sim, eu esperei que fosse minhas encomendas fossem parar, mas foi muito fraco, sabe? E a gente viu no liberalismo que se a gente tá achando o governo ruim, a gente tem que ir pra cima mesmo, mas eles só fizeram uma paralisação, ficaram um pouquinho ali e foram pra casa depois. Então, como dizia o Stuart Mill, isso aí seria uma forma deles meio que se expressarem para as coisas conseguirem mudar, porque se eles não falarem nada, não vai mudar nada. E aí, sendo que aí também tem que considerar que se eles estiverem, por exemplo, aqui nas ruas, eles também estão infringindo a liberdade dos outros. Então tem que tomar cuidado, geralmente, como é que eles vão fazer. Sem dúvida. E isso daí é uma coisa que essas greves e tudo é um espelho de um governo que não está dando errado, porque a partir do momento que a população se mostra insatisfeita, um governo, de acordo com muitos filósofos aí do liberalismo, devia ser derrubado, acabado. Então, acho que a gente já pode ir aqui para o próximo tópico, né? Vamos falar agora, né, de eleições do Senado, que ontem os nossos senadores exerceram ali a democracia e votaram para o novo, qual o nome? Presidente do Senado, e tiraram ali, né, o Rodrigo Maia, que estava desde 2016, passou por grandes momentos do Brasil, né, no dia da prisão do Lula, grande dia, estava vendo na TV, e também deve ter participado de outros grandes momentos. Exercer assim o poder do voto é muito importante. E o Brasil inteiro estava esperando o resultado dessas eleições, né? Porque tinha gente que falava bem do Rodrigo Maia, falava mal, então é muito importante exercer o poder do voto. E o Arthur ganhou com 50 votos. Foram exatamente 57 votos, então foi uma grande porcentagem aí e Quem foi ganhou foi o muito. Rodrigo Pacheco. Ah, Rodrigo Pacheco, desculpa, fomos corrigidos aqui, cometemos um equívoco, mas foi muito interessante aí que teve várias
reviravoltas aí no meio, como o do queridinho dos jovens liberalistas, o Kim Kateguri, anunciou sua eleição de último momento e ganhou 2 votos. Então, acho muito interessante o nosso japonês, né? Muitas garotas são fã, muitos garotos também. O jovem garoto da política também se candidatou ali, mas perdeu aí para o Rodrigo Pacheco. Eu acho que nessa vibe ainda de eleição a gente poderia falar das eleições dos Estados Unidos, né? Ai, né, baby? A eleição dos Estados Unidos é a eleição do mundo, né? E não satisfeitos os americanos aí com a eleição, né? Teve um evento aí que o pessoal fala que vai estar nos livros de história, o grande dia da invasão do Congresso, né? Quem não lembra, né? Só não lembra quem não viveu. Era foto do Furry lá no meio, N fotos de pessoas revoltadas ali com o Biden e com sua eleição. Teve gente até que morreu nessa invasão do Capitólio. Parece que o número total de mortes foram tipo em 5 pessoas. E isso aí é algo muito terrível se você parar para pensar. Porque o filósofo lá, ele fala até de tipo, expressar sua opinião, se rebelar contra o governo e tudo mais, mas ele também disse que se você causar, que você pode, entre aspas, ferir os outros, mas se você causar dano a eles, você também tem que receber uma punição igual a ela. Então, matou 5 pessoas aí no mínimo. Eu acho que é nessa hora que a lei se aplica, né? Porque tirar a vida de uma pessoa é um assunto muito sério. E era um governo que nem tinha começado. Então, eu não vejo por que fazer tanto barulho. Que nós atualmente temos um mundo muito separado, as pessoas não dão nem chance aí pro cara. Tudo bem que você era um grande apoiador do Trump e tal, mas caramba, o mundo tá tão dividido a esse ponto que o Trump se mostra bastante à direita, mas o Biden não se mostra tão distante aí, né? Teve até algumas exposed dele, né? Algumas explanações dele após. E, sinceramente, olhando aqui em relação ao Brasil, acho que a mudança aí do presidente não vai ser tanta diferença assim pra gente. Tudo bem que ele se mostra assim muito ao contrário do Trump e tal, mas não um zero à esquerda aqui pra gente vai ser a mesma história que foi com o Trump. Vai aumentar o dólar, criança não vai para Disney, vamos ter várias implicações econômicas, enfim. É porque esse caso do Capitólio, o problema não é só a expressão, mas é a questão do extremismo. Tipo, quando você vai falar algo no Twitter, tá, e você está expressando sua opinião para várias pessoas, mas você não está, dependendo do que você falar, afetando ninguém. Agora, você ir lá e quebrar alguma coisa, você está causando dano físico, dano moral, isso aí já... O problema não é a pessoa estar contra, a pessoa se opor ao Biden, e sim ela ser extrema sobre essa sua opinião dela. E meio que forçar essa opinião nos outros. E tem a questão da ditadura da maioria, né? Que isso também não pode acontecer. Tem que ser igualdade e liberdade. E sem dúvida, apesar disso, como o Emanuel falou, no Twitter você pode mostrar ali sua opinião e tá tudo bem, mas não vai ter nada aplicado ali no seu textinho de 300 caracteres. Não vai afetar em nada no mundo, isso eu garanto. Aí, a partir do momento que você vai ver uma coisa bastante extremista, né? A gente morreu. Foi algo ali que rodou o mundo, foi algo que afetou totalmente. Então, a partir desse momento que está afetando terceiros, é uma decisão totalmente equivocada e que não deve ser realizada. Mas agora, bora mudar de clima, está muito pesado, bora falar de leite condensado. E aí, pessoal, o que vocês acham de leite condensado? Vocês gostam de sobremesa? Esse foi um tópico meio polêmico, né, nas últimas semanas. Dinheirão com comida, né? O que é que a Manuel acha sobre isso? Não, eu ainda não tenho nenhuma confirmação sobre o que aconteceu, então não sei exatamente do lado de quem ficar, para assim. Mas caso não tenha acontecido, não aconteceu. Caso tenha acontecido, foi um tiro grave por um motivo meio fútil. Inclusive, eu não sei se isso até entra em algumas leis, por causa que até uma quantidade de dinheiro, você não precisa especificar o que é que você pegou, você pode só comprar. Isso aí, falando sobre o que o presidente pode fazer. Mas depois que passasse de uma certa quantia, precisa entrar, acho que é com processo, alguma coisa assim, para você conseguir acesso antes de especificar o que era.
e aí não passou por esse processo, então aí fica meio que infringindo alguma coisa. Esse caso do leite condensado, então, ele teve que especificar porque passou do dinheiro, né? Ah, sim, teria sido uma quantia muito alta para algo muito fútil. Então, sem dúvida, e falando assim de um olhar de fora, né? Eu achei muito melhor ele especificar em leites condensados, porque deu para fazer bem mais piada. Imagina se ele tivesse especificado, comprou um carrão, uma casa, viajou aí o mundo, mas não, ele tem investido e anotado ali, né, na ata dele que gastou com leite condensado, eu achei genial. Sem dúvida, deve ter feito muitos pavês, muitos pudins, mousse, N delícias, Mas mas assim, né? A gente não pode negar que é uma coisa estranha, né? Você piscou, ele faz oi. Não, ele inclusive se nega, ele diz que não aconteceu nada disso, só gastou dinheiro para alimentar alguma coisa. não acho justo. Ele deve ter realmente gastado 15 milhões em leite condensado, já que o Bolsonaro tem 5 filhos, né? Uma porrada de filhos que o cara tem. Então, sem dúvida, foi para a alegria da criançada. Foi muito brigadeiro em casa. Então, não podemos esquecer esse momento que nós estamos passando, uma pandemia, e vamos ter que falar de coronavírus, que é impossível evitar algo que mudou tanto nossa vida. Então, no Brasil, atualmente, nós já tivemos 9 milhões de casos, mais de 9 milhões de casos, e um estado que gerou bastante polêmica em relação a toda essa situação foi o Amazonas, que estava tendo gente morrendo aos montes e extremamente degradante, faltando oxigênio. Eu não consigo nem imaginar essa situação acontecendo. E aparentemente, não sei se é porque não está mostrando nos jornais, se estão conseguindo abafar essas situações, mas conseguiu voltar aos trilhos. Então, o ministro da Saúde de lá, o Pazuello, falou, estavam primeiro contextualizar, estavam falando, meio que falando mal dele, que ele estava fazendo missão, estava deixando a galera morrer e não estava nem aí para oxigênio. E aí depois ele foi falar que não, o Ministério da Saúde não foi informado disso, não sei o quê. E aí eu queria saber de vocês se vocês acham, tipo, é, mas precisava informar o Ministério da Saúde ou eles deviam ir atrás de saber alguma coisa? Porque quando você, pelo menos quando você é pequeno, você tem que sair procurando saber das coisas, as pessoas não te contam. Mas aí já é um eixo, isso já é um eixo político, e aí o que importa mais é só seguir as ordens certinho ou é para ir para a parte da empatia? Pra mim, chegou no Twitter, todo mundo pode saber, né? Porque sobe logo um trend topics e se você é uma pessoa bem informada, e até em jornal eletrônico mesmo. Você entra em qualquer buraco e tem as informações. Quando aquela barragem de Brumadinho caiu, nas horas seguintes, o Brasil todinho já estava sabendo. Então, eu acho que é vida. Como a gente falou mais cedo, é uma coisa muito importante. E acho que às vezes você tem que sair um pouquinho das regras e dar prioridade para salvar as vidas do que ficar falando, ah, não me informaram formalmente. Sim, né, devido a toda essa globalização, tudo chega mais rápido, chega cada vez mais rápido às pessoas e depois cai na boca do povo, já era. Inclusive, estava tendo muita polêmica, né, que estavam, é culpa do Bolsonaro, é culpa de não sei quem, passando de mão em mão de certa forma. Só que aí, né, o governo federal disse, não, a gente repassou o dinheiro e eu não sei para onde foi esse dinheiro que deve ter ido para comprar oxigênio. Foi isso aí que o Bolsonaro falou. E o pessoal ali do Amazonas ficou, não, mas aí foi que a gente não recebeu o dinheiro do governo federal. Então, aquela história sempre da corrupção, para onde foi parar o dinheiro e por que tanta gente teve que morrer por causa disso. Então, o corona realmente parece estar deixando a galera meio doida depois de ficar esse tempo todo em casa, mas agora que acabamos todos os tópicos, acho que está na hora de terminar nosso podcast também. Sem dúvida, né? Hoje foi uma grande reunião aqui. Para falar a verdade, esse momento me lembrou bastante aquele printzinho, assim, que são 3 meninos, assim, e colocam lá. É um printzinho do YouTube, né? São os 3 meninos conversando em volta da mesa. Aí sempre o pessoal muda a legenda ali. Especialistas conversando sobre política, especialistas conversando sobre Procurando Nemo 2. Eu acho que foi bastante isso. Aqui foi uma visão bem superficial que a gente fez sobre tudo. Não se aproprie tanto assim dos fatos que a gente trouxe aqui hoje, mas o importante é dar opinião
E até a próxima. Até a próxima, gente. Durante o ano, acho que esse não vai passar mais tarefa, né? E a gente vai se encontrar em sala de aula. Então, tchau, tchau. Podcast Furigani jamais acabará.